Saudações. Meu nome é Sebi. Muitos me conhecem como Dr. Sebi. E hoje me pediram para oferecer a vocês esta palestra que estão prestes a ouvir. Naturalmente, quando dizemos oferecer uma palestra, devemos sempre sair dessa palestra com algo que possamos incorporar em nossas vidas para torná-las um pouco menos estressantes. O assunto de hoje é a cura. Mas como você e eu sabemos, a cura assumiu tantas linguagens e tantas nuances. Na verdade, há tantas expressões na cura que se tornou confuso para muitos. É por isso que Sebi, um representante da casa de Osama, ou Hanandarinas, reunimos um tema lindo para você hoje, que esclarecerá todos os mal-entendidos quanto a essas muitas expressões de cura. O que também veremos na jornada é que Deus aparece no topo. Mas como houve uma desconexão com a vida, uma separação, é difícil para muitos de nós saber as coisas que complementariam das que não complementariam. Dissemos que o tema é cura. Bem, na cura, ouvimos sobre o ayurvédico, ouvimos sobre o yin yang, que é chinês, o ayurvédico, sendo indiano, a macrobiótica, que é japonesa. Ouvimos sobre a homeopática, que é europeia. Também ouvimos sobre a alopática, que também é europeia. Mas se ouvirmos atentamente, ao mencionar todas essas filosofias ou modalidades, uma está faltando. A que está faltando é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas é aquela que completa o edifício. Bem, senhoras e senhores, temos orgulho de dizer hoje que vocês serão apresentados à pedra angular no que diz respeito à saúde e nutrição. Quando investigamos as modalidades mencionadas anteriormente, poderíamos mostrar claramente que cada um deles nos apresenta com uma substância que, em vez de nos complementar, faz exatamente o oposto. Elas ofendem nossa biologia. Começamos com a alopatia, que mostra que o uso de carcinógenos Mas no uso de carcinógenos, descobrimos que eles corroem as células porque são ácidos base. Sendo ácidos base, há uma tendência de perturbar o fluxo harmonioso do corpo e causar estresse. Na verdade, isso nos rouba energia. Deixamos o alopático e passamos ao homeopático. A homeopatia começou por um homem conhecido como Hahnemann, né? Ele é da Inglaterra. Hahnemann saiu da mesma escola de pensamento que o Sr. William Sessler e Alfred Binet. Esses homens eram bioquímicos e fizeram um trabalho muito bom ao analisar o corpo humano e decompor o corpo em uma estrutura bioquímica. Entender que o sangue é composto de ferro, os ossos são cálcio, o cérebro é cobre, para decompor todo o corpo e colocá-lo em um ambiente bioquímico, o que estava correto. O problema com Alfred Binet O'Connor e este homem, Haldeman,
É isso. Preciso fazer uma pausa. Já volto. Dissemos que o Dr. Heidemann, como o Sr. William Sessler, que foi o precursor da ciência da bioquímica, decidiu analisar o corpo de acordo com os minerais que estavam em falta ou deficientes, determinaria uma doença, o que novamente era consistente. Eles disseram que se falta ferro no corpo, bem, naturalmente o corpo sofreria de anemia ou algum estado de anemia, hipoglicemia, leucemia, anemia falciforme. Mas se o corpo estiver com falta de cálcio, então os ossos ficariam fragilizados. Você apresentava raquitismo ou osteoporose, que é a quebra dos ossos, rachadura dos ossos. Isso também era consistente. Onde eles falharam foi que, ao decidir usar a substância para substituir os minerais que estão deficientes, usaram um óxido. Um óxido. O que é um óxido? Um óxido é uma rocha que você encontra no solo. Um óxido é do que se faz o aço. Então vamos explicar, porque isso não foi explicado adequadamente ao público em geral. Se alguém é anêmico, o médico diagnosticaria e avaliaria corretamente que há falta de ferro. Isso é consistente. Temos 28 anos mostrando isso. Quando o ferro é deficiente, então você ficará fraco, ficará anêmico, ficará sem energia. Na verdade, seus pensamentos não são claros. Eles não podem ser claros quando falta ferro, porque o ferro é o mineral que leva oxigênio ao cérebro. Onde eles cometeram um erro, em vez de oferecer o ferro, que é consistente com o corpo humano, ou seja, o ferro que se supõe ser recomendado, deveria ser um que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio. A cadeia CHO. Isso não é encontrado no estado de óxido, que é a rocha. Você vê a rocha, o óxido de ferro, é o que eles usam para fazer uma ponte. Aço. O corpo não pode assimilar uma rocha. Mas se usarmos o nosso bom senso, procuro por um plano que tem ferro como mineral predominante. Então, naturalmente, o bom senso poderia nos mostrar isso. Se esta planta é baseada em carbono, e o corpo humano sendo baseado em carbono, há afinidade. Isso é chamado de afinidade química. Porque há afinidade, há assimilação. Então deixamos a homeopatia, entendendo que aquilo que é oferecido é um óxido que não será assimilado. Ao deixarmos a homeopatia e agora viajarmos para a ayurvédica, que é indiana, descobrimos que em sua filosofia a oferenda do ayurvédico, uma delas é altamente ácida, ofende os rins,
ele se cristaliza nos rins. Esta oferta é ghee. Ghee é usado na comida indiana. Não é minha posição criticar a comida indiana, porque suponho que a comida indiana é consistente com os indianos. Mas para um africano, não é assim. Nós não conseguimos tolerar lactose porque nosso DNA, nossa estrutura celular, nossos genes simplesmente não conseguem assimilar lactose. Isso ofende nossa biologia. Portanto, não podemos buscar nos conhecimentos ayurvédicos a resposta para nossas condições médicas específicas, porque eles nos oferecerão não apenas ghee, que é um produto animal, mas também nos oferecerá alho. Quando o alho contém um óxido conhecido como aliina, que é altamente cáustico, ele queima células, destrói células, enfraquece a membrana. Você e eu fomos informados de que o alho é um dos remédios mais antigos do planeta. O alho é usado desde os tempos bíblicos? Provavelmente sim. E eu não sei se isso é verdade. E pode ter sido assim. Mas isso não tem nada a ver com o africano que vive na floresta, que será abordado em 1 minuto. Alho. Usei alho no meu início, na minha jornada inicial de cura, porque eu era como muitos, lendo os livros e afirmando que sou um curandeiro. E no livro diz que o alho é uma substância que reduziria a pressão. Isso também é verdade. Mas o que eles não disseram é que o alho, além de baixar a pressão, tem a tendência de enfraquecer a membrana, de destruir a membrana. Eu já volto. Sobre o assunto do alho. O alho enfraquece a membrana e, em última instância, destrói as membranas. Mas somos informados de que é um bom remédio. Então deixamos o Ayurveda e vamos para o Yin Yang, a medicina chinesa. Fui entrevistado uma vez no Canal 5, em Nova York, pelo Bill McQuarrie Report, o McQuarrie Report. No programa estava uma China, um médico chinês, Dr. Wu, um herbalista muito eminente. Ele disse que, nas suas declarações, ele afirmou que os chineses a têm usado por 10 mil anos. E eles têm registros disso. Eu disse a ele que isso provavelmente poderia ser verdade, mas que os africanos vivem na floresta desde a criação. E isso vai para milhões de anos. Está vendo? Não deveríamos nem mesmo fazer uma afirmação de que os africanos ou os chineses estão usando a terra há milhões e trilhões de anos. Queremos saber se aquilo que você está usando é consistente com a nossa biologia. É elétrico? Claro, temos que fazer essas perguntas. Mas como estamos desconectados, eles poderiam nos dar qualquer coisa. Eles poderiam nos dizer qualquer coisa. Mal sabemos que 90% da terra que o povo chinês usa, e eles próprios admitiriam, é cultivada. E o que isso tem a ver com qualquer coisa? Tem tudo a ver com tudo. Quando você cultiva uma planta, significa que essa planta é não natural, é artificial. Mas nós, sem saber que são plantas artificiais e que são naturais, uma feita pelo homem e outra feita por Deus. Os chineses usam ervas que são híbridas. Dong Quai, essa é uma planta híbrida. Golden Seal é uma planta híbrida.
Estas plantas são feitas, e por serem feitas, a base tem que ser ácida. Então, bem, não podemos olhar para a China em busca das doenças da África. Porque na minha visita à China, vi isso, que a medicina chinesa não são ervas. A medicina chinesa são os mesmos produtos químicos que são oferecidos a todos os países do mundo. Há pessoas que usam medicina chinesa na China, que são ervas, mas não estão curando nada. Uma vez tive um paciente com diabetes em Nova York. Este homem se chama Franz. Franz tinha um médico chinês. Ele tinha diabetes. O presidente estava tratando Franz há 18 anos. Quando Franz veio até mim, 3 semanas depois, ele estava... A diabetes desapareceu. O cavalheiro disse a Franz para me perguntar ou tentar conseguir a fórmula comigo, como eu o curei de diabetes. Mas ainda assim, dizem que o povo chinês usa essa erva há 10 mil anos. Eu não usei ervas, nem por 50, mas curamos diabetes. Então, passamos do yin yang e vamos para os macrobióticos. A dieta macrobiótica é uma dieta que surgiu no Japão há cerca de 50, 60 anos. Dr. Ozawa, corrija-me se estou errado. Não é um fato que ele recomendava arroz como uma das substâncias que devemos considerar na remoção de uma doença? Ele disse para comer grandes porções de arroz. Senhoras e senhores, arroz é híbrido. Não só contém amido e uma alta percentagem de amido, uma alta concentração de amido. O arroz contém cianeto. Quando comemos arroz, apenas para mostrar que a sua membrana mucosa ficaria comprometida a ser. Agora, como colocamos isso em um pacote de cura? Esta dieta de arroz. E eu me lembro, eu morava em Nova Orleans, muitos dos meus amigos me diziam que este homem era um cientista e que ele recomendava arroz. Bem, arroz é um veneno. O único arroz que é feito neste planeta, que foi feito por Deus, é aquele que chamamos de arroz selvagem. Então, por que nós, os chamados negros ou os africanos? Até mesmo eleitos olharam para o Japão em busca da resposta. Se estávamos violando Deus, porque quando Deus nos colocou no planeta, Ele colocou tudo o que precisávamos bem no continente. E agora entramos em outra modalidade que não foi mencionada. Já volto. Pergunte ao nosso pai de que são feitos os sonhos. O arroz foi o último. Das recomendações que nos foram feitas fora da África. Assim, enquanto viajamos do alopático, do homeopático, do ayurvédico, do yin-yang e do macrobiótico. E essas 5 diferentes expressões de cura, nunca ouvimos uma perspectiva africana. E com toda a razão, porque isso nos cabia fazer. Mas pouco sabíamos que precisávamos fazer a jornada de volta para aquele lugar que Deus nos colocou para procurar a resposta. Bem, ao voltar para casa, descobrimos sim a virtude no que Deus colocou na África. Então agora oferecemos a você, não apenas aos nossos irmãos e irmãs, mas a todo o planeta, o equilíbrio
biomineral africano. O que é o equilíbrio biomineral africano? O equilíbrio biomineral africano é comida elétrica. Comida elétrica? Sim, comida elétrica. Veja, Deus é a resposta que dissemos. Mas como há tantas expressões diferentes de Deus, temos os cristãos, temos os muçulmanos, temos os budistas, temos os shintoístas, temos os iorubás, temos muitos mais. Uma coisa que notamos em todas essas expressões e filosofias de Deus é que cada um deles consome substância que o Criador não fez. Portanto, poderia facilmente concluir que se há um Criador, deveria haver apenas uma escola de pensamento representando esse único Criador. Mas em vez disso, temos muitas expressões. E a razão para isso, acabamos de ver ontem. Ao nos entregarmos a essas coisas que não faziam parte da criação, nos separamos de nós mesmos. Explicar? Claro, você merece uma explicação. Quando alguém consome arroz e feijão, leite, queijo, manteiga e ovos, quando essa pessoa chega aos 30 anos, já há a manifestação de uma doença. Porque a membrana mucosa foi comprometida devido aos alimentos ácidos que temos ingerido. Nesse processo de decomposição das células, a parte que sofre primeiro é o cérebro. O padrão de pensamento muda. Além disso, há o estresse com que nos deparamos. Um grau elevado de estresse. Por quê? Porque estamos fora de equilíbrio. Sabe? É como colocar gasolina em um carro a diesel ou alimentar um gorila com grama. Não? Um gorila come grama, mas um urso polar come carne. Você não pode dar a um gorila a comida do urso polar, que é sangue. Então você está violando a própria criação de Deus. Porque quando Deus colocou um gorila na África, havia folhas, mas para o urso polar, ele colocou carne e sangue. Agora perguntamos, por que há tantas divisões e expressões de Deus? Mas apenas pense sobre isso. Apenas pense sobre isso por um minuto. Que as vacas na Inglaterra, quando foram dadas carne moída, com o concentrado que estavam comendo, o que aconteceu com as vacas? Eles chamam de doença da vaca louca. A vaca estava comendo vaca. E ele se tornou homem. Estamos comendo vacas e esperamos ser sãos. Poderia essa ser a razão? Porque Deus não fez uma vaca. Uma vaca é um animal híbrido. Ele não é um produto da vida. Mas como estamos desconectados, é difícil para nós sequer ver que isso era possível, que um animal poderia ter sido feito. Mas claro, foi feito por enxerto. Isso nós não sabíamos. Como eles fizeram uma laranja, como fizeram uma toranja. Eu já volto para continuar essa pequena conversa. Afaste-se. Sobre os híbridos agora. Paramos sobre as vacas não serem um produto de Deus. Então, portanto, não se deve beber seu leite nem comer seu queijo. Mas para saber disso, é preciso se reconectar. Este é o título do assunto, a reconexão. O equilíbrio biomineral africano que é responsável por curar AIDS, anemia falciforme, lúpus, herpes, cegueira e muitos outros. Impotência, paralisia. Foi feito porque há um entendimento que nos permite o privilégio
de fazê-lo. Nos concede o privilégio para oferecer a você a qualidade de cura que proporcionamos hoje. Isso vem da compreensão de Deus. Mas como dissemos, muitos têm muitas interpretações. Não estamos aqui para criticar nenhuma. Mas estamos aqui para mostrar que essa interpretação que temos de Deus nos deu o privilégio de curar muitas pessoas. A Bíblia diz que as ervas são para a cura das nações no livro de Gênesis. Vai mais longe no livro de Ezequiel. As ervas são para a cura e as folhas são para remédio. Os frutos serão para alimento. Continua no livro de Apocalipse. As ervas são para a cura. Então fazemos a pergunta: se o livro que representa Deus Todo-Poderoso afirma que as ervas são para a cura das nações, o que aconteceu conosco? Que quando ficamos doentes, fomos buscar um químico e uma injeção. O que aconteceu conosco? Que agora vamos buscar uma injeção e um químico. Qual é a mensagem que estamos enviando? O que estamos dizendo? Meu irmão, ele pregou por muitos anos. Quando ficou doente, ele não recorreu às ervas que Deus menciona na Bíblia. Ele foi a um médico. Meu irmão foi enterrado há 15 anos. Não estou dizendo que ele estava errado em tomar a decisão. Foi uma decisão que ele teve que tomar com base em sua interpretação de Deus. Bem, eu, sendo um representante da casa de Osama e da família de Osama, eu mal conseguia pensar que violaria Deus Todo-Poderoso, que alguém tem que ser mais do que insano para sequer pensar que vamos escapar com isso, ao violar o Criador. Não. No Osama, respeitamos tudo. Isso é feito pelo Criador, na criação. E evitamos aquilo que foi feito pelo homem. E esta é a chave para entender como curar alguém de uma doença. Sim, no ano de 1985, fui convidado em Nova York para ir a esta estação conhecida como W-Lib. Eu disse ao público de Nova York que não deveriam comer cenouras ou beber suco de cenoura. Quando todos que eram curandeiros em Nova York e também os destinatários, seus pacientes, ficariam irritados comigo, mas eu podia entender a sua raiva. Claro, eu tenho que entender a raiva deles. A raiva é precipitada pelo estresse causado pelo mesmo personagem que eles estão bebendo e pelo tofu que estão comendo. Mas entendemos que 400 anos alimentando uma raça de pessoas com carne, que não deveriam comer carne, teve um impacto na raça, no gene. E isso é precisamente... Por quê? Temos que alcançar um nível na arte da cura, ser pacientes, ser amorosos, ser compreensivos, porque saímos e ainda estamos em um estado de doença. E isso se aplica ao Dr. Sebi. Eu sou um produto da doença. Sou um produto de uma mãe e um pai que não comeram nada além de porcarias. Veja, Deus é a resposta. Se soubéssemos as coisas que Deus fez das coisas que o homem fez, seria muito fácil para nós diferenciar ou separar. Se pudéssemos diferenciar, poderíamos separar. Mas se eu colocar itens na frente de alguém, mesmo que essa pessoa tenha um mestrado ou um doutorado, isso não significa absolutamente nada. Porque eles não sabem o que deveriam colocar na boca. Eles podem saber de tudo sobre filosofia, mas eu não sou um produto da filosofia. Então, portanto, eu não dei a Benedict Spinoza, Platão, Aristóteles ou Diógenes, eu não dei a eles um segundo do meu tempo, porque eu sabia que eles não tinham nada a oferecer a um africano.
e especialmente algo para melhorar minha saúde que me deixasse feliz comigo mesmo. Isso não vem da República de Platão. Isso só poderia vir de um ambiente que foi feito especificamente para nós. Como o urso polar, você não pode colocar o urso polar na África, na planície do Serengeti. Claro que não. Ele morreria em 2 semanas ou menos. Portanto, ele foi colocado no Alasca, mostrando-nos que há um ambiente e alimentos que são consistentes com o crescimento celular. Portanto, agora chegamos à questão crítica. Por que estamos divididos? Por que posso amar um muçulmano? E um cristão, um Buda e todos os outros? Por que posso fazer isso? Não, alguém em Atlanta, Geórgia, me disse recentemente que eu tinha que escolher um lado ou outro. Se eu devo tomar um lado em vez de outro, então eu tomaria o lado dos meus antepassados. Eles eram africanos e eu sou africano. E porque eu tomei essa posição, eu podia ver mais claramente, eu podia extrapolar da África aqueles componentes que me mantêm tão saudável quanto sou hoje. E eu não estou tão saudável quanto poderia ou deveria estar, mas estou mais saudável do que há 35, 37 anos, quando tinha asma, era impotente, tinha diabetes, usava óculos há 37 anos, então tenho 67 anos, deveria estar 37 anos mais doente, mas não. Acontece que não estou tão doente, e graças a Deus. Mas o nosso entendimento, que nos levou a essa jornada com Deus, tivemos que voltar à África. Tivemos que ir para a África. Porque a África tem a chave. Quer queiramos ou não, a África tem a chave. No ano de 1987, seu irmão e servo, Dr. Sebi, foi preso porque afirmou curar AIDS, anemia falciforme, lúpus, herpes, cegueira, diabetes e muitas outras doenças. Dr. Sebi entendeu que para eles aceitarem o que eu disse, eles estão entendendo como transcender aquilo que prevalece. Porque somos um produto da teoria quântica. Nós acreditamos em uma filosofia, não acreditamos na realidade. Nós nem sabemos o que é isso, porque quando alguém coloca um copo de suco de aipo na boca, então eles precisam ser questionados. Por quê? Porque o aipo contém o nível mais alto, concentração de sódio inorgânico. Então você vê, novamente mostramos que não estamos tão centrados quanto pensamos. Mas graças a Deus a mensagem está aqui. A mensagem de cura está aqui. Por quê? Por quê? Que tinha um buraco no coração. Quando tinha apenas 6 meses de idade foi morta. Agora Raja tem 15 anos. Meca está em Atlanta, Geórgia. Ela tinha um tumor no lobo frontal e ficou cega dos 8 aos 11 anos. Ela não é mais cega e está enxergando. Temos Aquila Stroud, que agora mora em Minnesota. Ela tinha anemia falciforme. Ela foi curada. E temos o Sr. Stringfellow de Atlanta, Geórgia, que tinha diabetes. Ele foi curado em 7 dias. Então, senhoras e senhores, eu poderia continuar e continuar e continuar e continuar e continuar e continuar e continuar, e eu poderia apresentar folhas de diagnóstico em Honduras, onde pessoas foram curadas da AIDS em menos de 2 meses. Para você seria um milagre, mas para nós é senso comum. O que fazemos? Nós aderimos a esse caminho rigoroso que Deus designou para nós. Não somos tão rigorosos quanto gostaríamos de ser, porque vivemos na América, onde faz frio. Bem ali, minha biologia está sendo ofendida. Veja, nós somos você, cabelo com você. Com os mesmos venenos oferecidos a você, é oferecido a todos nós. Mas o que estamos dizendo é que se aquilo que abraçamos em termos de cura for considerado, então o restante dos curandeiros no mundo, não apenas na América, mas em todo o planeta inteiro,
Se tivessem abraçado Deus da forma que pensam que estão abraçando, também curariam AIDS, doença falciforme, lúpus e o resto. Não é que seja difícil, é só que não estamos focados, como deveríamos, porque temos comido carne por 400 anos. Então aqui temos ácido úrico, carne ácido carbônico, amido ácido láctico, leite, queijo, manteiga. Então aqui temos carbônico láctico. E ácido úrico, corroendo nosso cérebro por 400 anos. Então vamos dizer que somos rapti. Não, nós não estamos bem. Temos sido violadores. É por isso que eu sabia que muitas pessoas que escolhem ouvir a rede psíquica que deveria fornecer toda essa orientação espiritual chegaram até nós mais tarde, estressadas com uma doença, estressadas por causa das emoções. Sabemos por quê. Eles permanecerão estressados independentemente das suas prescrições de psique. Você estava comendo a comida errada. Mas se pararmos de comer a comida, Zenerg, que nos é dada hoje, por todas essas diferentes filosofias, não precisaríamos da rede psíquica. Poderíamos ver. Seríamos capazes de ver. Porque nosso sistema nervoso estaria em paz, poderíamos projetar. Então, a melhor parte disso é esta: o amor que se precisa ter por si mesmo vai chegar porque há paz. O amor não vai entrar quando há caos. E o caos só vem quando há ácido. Quando há uma substância ácida oferecida ao corpo humano. Mas, uma vez que a substância ácida é removida, a paz entra. E agora você poderia dizer: bem, estou apaixonado e eu te amo. Senhoras e senhores, esta jornada não é difícil. Pode ser tediosa, mas fomos compelidos a fazer esta gravação para trazer esta informação até você. Porque não deve haver qualquer razão para que, como dissemos, os demais curandeiros não consigam curar as doenças que estão tentando curar. E eu sei que todos eles estão fazendo isso com amor. Eles querem curar. Mas quando você usa aloe vera, usa confrei, usa vitamina A e E, bem, você não vai alcançar o objetivo que está buscando. A linha de chegada estaria se afastando mais rápido do que você pode correr, porque você está oferecendo todas essas substâncias que não têm lugar na biologia humana. Sim, o equilíbrio biomineral africano oferece aquilo que é elétrico, aquilo que complementa, aquilo que não foi oferecido, e é exatamente por isso que estamos curando as doenças que vocês acham tão difícil acreditar que conseguimos. Mas sim, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, foi fácil para nós mostrar à Suprema Corte de Nova York que sim, o africano é capaz de contribuir como toda a verdadeira história. Benjamin Banneker, George Washington, Carver, Elijah McCoy, Charles Drew. E agora você tem a Casa de Osama, que está abordando a doença desde um nível celular até E no nível do DNA, isso não foi feito por nós. Todas essas modalidades e filosofias, nenhuma delas considerou a genética. Porque não consideraram a genética. É precisamente por isso que estamos mais doentes agora do que jamais estivemos. Porque quando olhamos para a África, descobrimos que as pessoas que vivem na floresta, que eram nossos ancestrais, não tinham hospitais. Não havia farmácia, não havia medicamentos, não havia cadeias.
Não havia policiais, não havia juízes, não havia dinheiro, mas havia felicidade, havia vida. Essas pessoas eram as mais fortes quando foram trazidas para cá. Como podiam ser tão fortes? Porque estavam em conformidade direta com Deus. Não havia arroz e feijão, não havia tofu. Porque muitas pessoas acham que tofu é um alimento natural. Bem, você sabia que o tofu foi feito na Inglaterra? O feijão é chamado de soja. Aquele feijão foi feito por um padre beneditino. Seu nome era Grigori Mendel. Ele fez os feijões. Esse feijão contém amido e sílica inorgânica. Quando você come tofu, está comendo plásticos. É tofu. É a soja que George Washington Carver usou para fazer plásticos. Então vamos nos perguntar: como podemos usar uma substância que é usada para fazer plástico e oferecê-la a nós como nutrição? Essa é a desconexão. A conexão vem quando alguém se volta para Deus e começa a ingerir comida elétrica. E é isso que oferecemos na casa de Osama, comida elétrica para eletrificar o sistema. E por causa disso, fomos presos e julgados. E graças a Deus, porque fomos consistentes e continuamos a fazer isso, tivemos que vencer o nosso caso. Sim, irmãos e irmãs, a cura está aqui, mas a cura traz amor. E se a cura estivesse sendo oferecida, não haveria essas várias casas. Então digo que sou um muçulmano, sou um cristão, sou um Buda, sou um seja o que for. Não, haveria amor, só isso. Mas não pode ser, porque estou comendo aquilo que me divide. Então, se é o que me divide, que me dá artrite reumatoide, eu nem consigo pegar um copo de água e levá-lo à boca, porque meus dedos estão doendo. Sou reumatoide. Então, entre o meu cérebro que diz, você precisa do copo de água, e minhas mãos para levá-lo à boca, há divisão. Então, se ácidos pudessem me dividir dentro de mim, quais são as chances de me dividir? Eu sabia que eles são muito, muito maiores. O crime é muito alto. Não apenas na América, entre nós, na África. Acabei de sair da África e vi que a divisão que existe na África entre as tribos é tão grande que eu não posso nem me casar com uma casa se eu for Yorubá. Mas quando estou casado, quando estou apaixonado por alguém, não perguntei a alguma irmã: de que tribo você é membro? Não. Ela gosta de mim, eu gosto dela, nós nos casamos. Isso não pode acontecer na África, você tem que pertencer à mesma tribo. Então agora nos perguntamos, eles estão errados? Não. Estamos errados? Não. A mesma semente de dissensão foi plantada em ambos nós. A dieta que estamos consumindo está nos prejudicando. Então agora estamos chegando ao fim, mostrando que não devemos nos ofender, não devemos nos envergonhar, não devemos ter vergonha das coisas que aconteceram, que nos aconteceram no passado. Elas deveriam acontecer. Se aquilo que aconteceu em nossas vidas, nossas experiências, não deveriam acontecer, não teriam acontecido. Mas como dizemos que tudo está em ordem divina, sim, vamos viver até a última letra. Tudo está em ordem divina. Bem, se o homem negro não deveria estar na América neste momento da história, ele não estaria aqui. E se aquela pessoa que chamamos de homem branco, se ele não fosse para a África e nos trouxesse para cá, isso também não teria acontecido. É como escrever a história sem mencionar Hitler. Eu não posso concordar com o que Hitler fez, mas também não posso discordar, mas ele fez parte desta cronologia histórica. Poderíamos adotar a mesma posição contra o homem branco, de que você me trouxe aqui e me fez escravo, então eu deveria estar bravo com você. Mas não, isso não era para acontecer. Agora, a mensagem de cura está aqui. Isso não era para acontecer. Então estou dizendo, já que esta mensagem está aqui agora, cabe a nós aderirmos a esta mensagem, porque ela é divina.
Sim, irmãos e irmãs, a mensagem está aqui. Porque há provas assuperáveis, quantidade de pessoas que dariam testemunhos de que foram curadas, tumores nos seios, passando tumores do útero, insanidade e o resto. Então pedimos que você não acredite no que dizemos, porque a vida não se baseia em crença, a vida se baseia no que você sabe. E a verdade é que não estamos mais apaixonados. Simplesmente porque não estamos comendo os alimentos que foram projetados para nós. Portanto, ficamos vulneráveis a critério dos outros. E nessa vulnerabilidade, a raiva é o resultado. É por isso que quando ouvi que o neto de Malcolm matou a esposa, isso não deveria ser algo que achássemos tão incrível, tão terrível. O rapaz já estava programado, como todos nós estamos programados para fazer tal coisa. Ele não é o primeiro e não será o último. É o ácido que prevalece que nos obriga a agir de uma forma incivilizada. Então sim, estamos felizes em saber que há um instituto e há uma casa conhecida como o Sama, que está tratando as doenças que dizem ser incuráveis e que somos capazes para reverter essas patologias. E que continuaremos a fazê-lo, porque nos convém voltar ao ponto de partida se estivermos perdidos. E eu agradeço muito.